Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Hoje a gente vai começar esse assunto que é o estudo do tamanho do empreendimento. Então a gente vai ter essa aula dividida em duas partes, então uma para cada aula da semana. E a gente vai começar discutindo então a partir do estudo de mercado, das estratégias de marketing, começar a projetar qual que vai ser o tamanho da demanda a ser atendida no primeiro momento por parte desse empreendimento, seja um empreendimento novo, seja um empreendimento que já está em operação e está prevendo aí uma expansão para novos mercados ou para ampliação da capacidade de atendimento do mercado que a empresa já atua. E a gente vai ver algumas coisas associadas aí ao impacto disso em termos da previsão dos investimentos necessários e também da parte dos custos. Né? Então isso vai ser um elemento fundamental aí para o objetivo fim, que é fazer a projeção econômico-financeira para a análise da viabilidade econômica. Bom, então quando a gente fala do estudo do tamanho do empreendimento, basicamente ele vai envolver uma análise da capacidade de produção que vai estar prevista no projeto. Então, quando a gente fala de tamanho, basicamente a gente está falando de escala de produção, ou seja, qual é a capacidade máxima de atendimento ou de produção de um produto, se for um produto industrial, ou da prestação de serviço, que vai ser instalada num primeiro momento e que servirá de base para a análise da viabilidade econômica. Então, além disso, esse estudo ele vai avaliar o impacto das diferentes escalas no projeto. Ou seja, a partir do momento que a gente faz a decisão sobre o investimento e instala uma capacidade que ela vai ter um máximo, as variações, sejam elas positivas ou negativas na demanda, naturalmente elas vão ter um impacto aí no faturamento, mas por outro lado, nos interessa também a relação com os custos, porque é justamente nesse confronto entre as receitas e as despesas totais, incluindo os custos diretos de produção, custos indiretos, outras despesas afins, que vai ser possível a gente verificar a viabilidade econômica do negócio. Então, basicamente, a gente, a partir do estudo que é feito do mercado e da projeção, estratégia de marketing, definição do nicho de mercado, a perspectiva de atendimento de um público-alvo, a gente vai definir qual que vai ser o volume meta, vamos dizer assim, de atendimento, seja de serviços, seja de produtos. E a partir disso a gente vai pensar no desenho, a gente vai ver na semana que vem o estudo de engenharia, que também vai estar muito associado com essa questão da demarcação dos custos, mas principalmente já pensando nisso, qual é o investimento necessário, os recursos que vão ser demandados em termos de salários que vão ser pagos, de matéria-prima que vai ter que ser adquirida, para a composição dos custos e a partir desse confronto das receitas previstas com os custos de produção a diferentes escalas que a gente vai conseguir fazer um estudo de viabilidade econômica. Bom, a gente pode usar algumas métricas para definir o tamanho ou a escala de produção. Então, o mais elementar, obviamente, vai ser o volume da produção, que vai ser medido aí ou em unidades, por exemplo, quantas unidades de um determinado produto a gente consegue produzir mensalmente, anualmente, ou mesmo diariamente, dependendo do número de turnos de trabalho que a gente vai implementar, ou seja, um turno único, 3 turnos, no sentido de operar 100% da capacidade de uma unidade fabril. Pode ser em litros, toneladas, tudo vai depender, obviamente, da natureza do produto que a gente está produzindo, se está extraindo minério de ferro para exportar, se está produzindo barras de aço, enfim, não importa. Na verdade, a gente precisa fazer esse vínculo específico do volume de produção com a natureza daquilo que a gente está produzindo. Outra possibilidade, que aí já é mais indireto, que seria o valor do faturamento, que, claro, do ponto de vista da projeção financeira é interessante, porque o faturamento depois vai ser confrontado aí com os custos e despesas e o que sobra vai dar o lucro, no sentido de a gente verificar se o lucro é positivo, se o lucro compensa outros investimentos alternativos e mesmo se ele justifica o investimento, no sentido de que ele não vai gerar nenhum tipo de prejuízo a depender da escala de produção, o quão sensível é o faturamento à produção. Também vai determinar ali o montante de investimentos, então o número de empregados, o número de clientes atendidos, enfim. Então essas são algumas métricas que vão estar associadas aí à definição do tamanho do empreendimento,
qual vai determinar aí todo o restante, né, como a gente vai discutir na aula de hoje. Bom, nós temos aqui alguns parâmetros, né, para fazer essa mensuração em relação ao tamanho do empreendimento, né. Nós temos os chamados parâmetros técnicos, né, que tem a ver aí com a instalação dos equipamentos, né, do conjunto do parque fabril em termos de capacidade de estoque, e tudo que está relacionado aí ao processo produtivo. Então, por exemplo, a gente pode ter aí uma capacidade máxima nominal que vai ser determinado pelo conjunto técnico, né, dos equipamentos instalados. Então, pense, por exemplo, uma enchedora de garrafinhas de água mineral. Então, cada equipamento, cada linha de produção, ela vai ter uma capacidade máxima nominal, que vai ser, obviamente, definida aí de acordo com as especificações técnicas do produtor, e que a gente vai atingir um máximo, né, a cada hora ou a cada, né, enfim, cada dia operando sem parar, ele atinge um número máximo, sei lá, de 100 mil garrafinhas enchidas, né, por jornada de trabalho, por exemplo. Então, claro, essa capacidade máxima nominal ela só vai se realizar caso não haja nenhum tipo de falha no processo produtivo, né, o que obviamente é um estado desejado, mas muitas vezes, né, existem fatores aí que vão limitar. Por exemplo, a empresa não opera nos 3 turnos por questões, né, de custos associados a trabalhar na jornada noturna, por exemplo, que tem custos adicionais associados ao salário, ou porque é preciso fazer paradas ocasionais para a realização de manutenção dos equipamentos, então nem sempre ela vai atingir a capacidade máxima, ela precisa planejar, organizar e parar o processo produtivo justamente para fazer essas manutenções, ou ela pode sofrer com algum problema de fornecimento, então a falta de matéria-prima pode comprometer a execução, de fato, dessa capacidade máxima estabelecida ali do ponto de vista técnico. Então, basicamente, um parâmetro de controle, né, entre a capacidade máxima e aquilo que está sendo efetivado é justamente a razão entre a capacidade real, né, aquilo que a empresa tem operado, e aquilo que ela poderia operar. Então essa diferença vai ser dada por falhas, por problemas, né, em termos de qualidade do produto, por algum erro de procedimento ou por um defeito, né, nos insumos que leve aí a problemas de ordem operacional. E além disso, né, geralmente quando a gente trabalha com um elevado nível de produção, a gente pode ter custos adicionais crescentes. Então, à medida que a escala de produção vai avançando, nem sempre a empresa ela consegue, né, expandir sua capacidade produtiva sem que incorra em custos mais do que crescentes ou mais que proporcionais. Então, por exemplo, se a empresa ela tem uma única linha de produção e ela precisa aumentar sua capacidade produtiva, né, ela pode decidir por implementar, realizar um investimento e colocar uma segunda linha de produção, ou ela pode trabalhar com jornadas adicionais de trabalho. Né? Só que isso vai fazer com que o custo, né, tanto dos salários, né, ou mesmo da energia elétrica, por estar operando em horários de pico, né, pode fazer com que esse custo da produção adicional ele seja crescente. Né? Então, não necessariamente pelo fato dela estar trabalhando com uma escala de produção maior, que ela vai ter ganhos de escala no sentido de reduzir o custo unitário. Não necessariamente isso acontece a partir de determinados níveis, né, de produção. Então é preciso ter esse cuidado, né, fazer esse estudo para verificar a partir de que ponto, né, esses custos adicionais tendem a ser crescentes. Bom, outro conjunto de parâmetros são aqueles definidos no âmbito econômico, né, ou seja, que em vez de a gente analisar aspectos associados à quantidade, a gente vai estar associando a relação dessas quantidades com o retorno econômico. Então, a premissa básica, como vocês já viram em outras disciplinas, é que o empreendimento busque, aí, na medida do possível, né, não necessariamente ele consegue otimizar, mas pelo menos se intenta, né, fazer essa busca do lucro máximo. Então, a gente pode também converter todas essas questões de ordem operacional ou técnicas em simulações de receitas e despesas, no sentido de determinar qual que vai ser, né, o tamanho ótimo a partir de uma perspectiva econômica. Então aqui eu trago, né, um exemplo clássico aí, do tamanho ótimo, no sentido de que a gente tem lá uma curva, né, que à medida que a gente vai aumentando a escala de produção, o retorno econômico tende a aumentar, porém a partir de um determinado limite, né, a gente tem aí ou aumento, né, principalmente por questão dos custos, né, um aumento mais que proporcional dos custos, levando que haja uma tendência de queda aí no lucro máximo, ou no lucro obtido pela empresa. Então, o
objetivo, né, desse estudo é justamente determinar qual que vai ser, né, esse ponto, né, se não exatamente qual, né, mas muito próximo a isso, em que vai trazer aí o retorno econômico mais elevado possível. Então essa é a ideia do planejamento, justamente para que a gente possa alcançar um resultado ótimo. Além disso, a gente pode ter um raciocínio contrário, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com projetos públicos, que é um pouco a tese que está aí no livro que eu recomendo para vocês lerem nessa aula, que a gente pode ter a prestação de alguns serviços por parte do setor público, né? que não prevê aí uma cobrança de tarifa, enfim, né? São aqueles tipos de serviços que visam atender um número maior possível de pessoas, mas também prestar, escolhendo uma tecnologia, uma forma de organização que reduza o custo, ou que permita, né, ter aí a maior economicidade possível, justamente para poder atender um número maior de pessoas. Né? E pode ser que, dependendo do serviço, né, a gente também vá ter aí um ponto ótimo no sentido de reduzir o custo. Né? Então, ter uma operação da prestação de serviços públicos com o menor custo unitário possível. Então, esse seria também um ponto de otimização e que seria um determinante aí para a definição da escala de produção que vai ser implementada, né, quando for decidido aí pela implementação do projeto que estamos analisando. Então essa informação ela é necessária de antemão para que a gente possa justamente tomar a decisão mais adequada, né, em relação a esse aspecto que é a capacidade instalada, né, a capacidade de produção e o nível esperado aí de atuação, né, de utilização da capacidade produtiva. Bom, disso, né, não nos interessa muito, a partir da definição da escala de produção, né, saber quais são os custos que estão associados. Né? Então, em grande medida, a própria definição de qual vai ser a capacidade instalada depende aí de como que a gente vai operar em cada nível, né, e quanto que isso vai se refletir em termos de custo. Então, apenas relembrando, isso não é novidade para vocês, essa altura do curso, mas a gente tem os custos totais da produção divididos em duas naturezas. Né? Então a gente vai ter os custos fixos, que são aqueles tipos de despesas, né, ou custos que a empresa vai incorrer independentemente de ela estar produzindo alguma coisa ou não. Então tem pouca ou nenhuma variação com a escala de produção. Então, por exemplo, se ela faz a sua produção em um galpão que é alugado, né, ela vai ter que pagar aquele aluguel independentemente se ela está produzindo, né, ou não. Os salários dos empregados também, né? Então, independente se produzir alguma coisa ou não, se a pessoa está contratada, naquele mês ela está disponível para o trabalho e o empregador vai ter que pagar os seus salários e também os encargos. Né? A manutenção, né, se ela deve acontecer periodicamente, né, de tempos em tempos, essa manutenção dos equipamentos, né, enfim, de toda a instalação predial, ela precisa ser realizada. Pagamento de seguros, né, seguro predial, seguro de mercadorias, seguro de veículos, enfim. Então, são despesas que ela tem que incorrer independente se ela está produzindo ou não. Por outro lado, a gente vai ter os custos variáveis, que são aqueles que estão diretamente associados à produção do bem final. Né? E aí, obviamente, quanto mais eu produzir, mais eu vou demandar esses insumos. Então, por exemplo, matéria-prima, peças, componentes, embalagens. Né? Então, à medida que eu vou produzindo mais, naturalmente eu vou demandar mais desse tipo de material para que eles possam ser incorporados aí ao produto final. Então, os custos variáveis eles vão ter essa variação proporcional, né, à variação da escala de produção. Bom, aqui é um gráfico que está lá no livro. Né, ao final eu recomendo qual que é o livro e qual é o capítulo que vocês têm que ler, em que a gente tem uma relação do faturamento com o custo variável. Né? Então, isso aqui é bem interessante e ilustra, naturalmente, uma coisa elementar, mas é importante a gente ter em mente, que à medida que aumenta, né, o faturamento, ou seja, o faturamento ele aumenta em decorrência, vamos considerar o preço constante, em decorrência aí do aumento da demanda. Para que a gente possa dar conta de oferecer mais produtos, obviamente a gente vai ter que comprar mais insumos, matéria-prima, enfim, né, tudo aquilo que vai incorporado diretamente no produto que a gente está entregando. E à medida que isso cai, também há, né, uma queda aí nos custos variáveis. Ou seja, o faturamento e o custo variável, né, estão aí diretamente associados. Então, por isso a importância de a gente conhecer os custos variáveis, porque isso já vai nos indicando qual é a possibilidade, né, uma das partes aí do lucro que vai ser obtido por cada unidade produzida.
Por outro lado, né, a gente não pode ignorar que a gente também tem os chamados custos fixos. Tá? Então, a gente vai ter aí que determinar, a gente vai ver em aulas mais adiante, né, um nível de produção ou de vendas, né, que, além de cobrir os custos variáveis, né, também tem que contribuir para arcar com o total dos custos fixos e, a partir de então, a gente começa a obter lucro. Tá? E aqui está sendo demonstrado os custos fixos, tá, que ele tem pouca variação. Então, isso aqui é interessante porque ele está sendo mostrado como pouca variação, mas não como variação nula. Tá? E isso pode acontecer. Então, por exemplo, aqui está em unidades, mas poderia ser, né, em milhão, enfim. A gente, até o número 4 aqui, tá? Então os custos são fixos e realmente não tem nenhuma alteração do patamar. A partir do 5, né, tem uma alteração de patamar aqui, depois a partir do 7, né, em diante também tem uma alteração do patamar. Isso pode ocorrer porque, né, a empresa, a partir de uma determinada escala de produção, ela pode precisar realizar alguns investimentos ou algumas contratações para dar conta, né, dessa escala superior de produção. Então, por exemplo, a gente pode supor que a empresa trabalhe lá com um turno único e contrata 10 trabalhadores, e aí se ela quer aumentar a sua produção, né, a partir de um determinado nível, ou seja, eu posso intensificar o trabalho dessas pessoas até atingir o máximo. Mas a partir de um determinado momento, ela vai ter que contratar mais um, mais dois, mais três trabalhadores. Né? Então vamos supor que ela tem que contratar mais um. Então isso permite ela expandir a produção, mas como os salários poderiam ser considerados ali um custo fixo, naturalmente ela vai passar a operar num nível de custo fixo superior. Tá? E a partir do momento que ela esgota a capacidade de produção com esse trabalhador adicional, ela vai lá e contrata mais um. Então eu subo também, mais uma vez, o nível dos custos fixos. Tá? Claro, naturalmente, o faturamento, se eu estou contratando mais gente, eu tenho a expectativa de venda. Né? O faturamento também vai estar crescendo. E pode ser que isso seja interessante. Né? Não necessariamente isso vai levar a uma condição em que o lucro seja menor do que a situação anterior. Bom, então nesse caso a gente poderia dizer que existem alguns custos fixos, né, que também poderiam ser denominados semivariáveis ou semifixos. Então, por exemplo, a gente tem lá a energia elétrica, que se a gente não operar, a gente vai ter lá um componente mínimo da fatura que a gente vai ter que pagar. Mas, claro, à medida que a gente está aumentando a produção, né, a máquina está funcionando por mais tempo, está funcionando numa intensidade mais rápida, ela vai consumir mais energia. Né? Então a gente tem alguns elementos ali que eles, né, podem ter um componente que é fixo, mas vai ter um outro componente que é variável. O próprio caso dos salários e encargos, por exemplo, a gente vai ter lá pessoal administrativo. Né? Então, ok, independente de estar vendendo ou não, aquelas pessoas vão estar trabalhando. A gente vai ter um pessoal produtivo, né, mínimo, que trabalha uma jornada por dia. Então, eles, à medida que a gente vai expandindo a produção até o máximo da sua capacidade, ok, né? Então eles podem ser considerados como despesas fixas. Mas a partir do momento que eu preciso expandir, né, o número de horas que essas pessoas vão se dedicar, por exemplo, trabalhando horas extras, ou eu abro um turno noturno, que eu vou ter que pagar o adicional noturno, enfim, outros encargos trabalhistas, né, eu vou ter essa variação justamente em função aí da escala da produção. Então aqui são alguns exemplos de despesas ou de custos. Né? Eu estou aqui, por enquanto, estou trabalhando como sinônimos, né? Mas o ponto de vista contábil não são despesas e custos. No sentido de que alguns deles eu preciso tomar cuidado, né, na hora de enquadrar, porque pode ser que eles entrem tanto na categoria de custos fixos como de custos variáveis. Né? Tudo vai depender aí das suas especificidades e do momento que eu faço, né, a contratação adicional em decorrência do aumento da produção. Tá? Bom, um outro conceito que também, né, essa altura do curso já é bastante conhecida por vocês, que é o do custo médio ou do custo unitário. Né? Então, basicamente, aqui a gente incorpora, né, o custo fixo ao custo variável e faz a razão, né, da quantidade que a gente produziu, ou pela quantidade que a gente produziu, dessa despesa ou desse custo total para produzir aquela determinada quantidade de produto. A ideia é que a gente consiga obter uma escala ótima em que o custo unitário seja o mínimo. Então, a ideia, que é uma ideia lá da microeconomia, que quando a gente consegue atingir o custo mínimo unitário, né, a gente também, considerando que o preço, né, a gente vai vender todas as mercadorias pelo mesmo preço,
a gente vai ter o máximo de receita, né? Então, aqui, nesse caso, nesse exemplo, na quantidade de 25, a gente teria lá o máximo da receita, ou o máximo, na verdade, da diferença entre receita e custo. Tá? E aqui a gente estaria numa situação de maximização de lucro. Então, essa seria uma escala ótima de produção. Tá? Que, naturalmente, isso vai guiar qual que vai ser o investimento realizado em termos de capacidade produtiva instalada e também vai funcionar como meta, né? Meta de vendas para que a empresa sempre opere, né, do ponto de vista real, naquela capacidade que ela desenhou como capacidade ótima. Tá? Que pode ser a capacidade máxima ou, né, um pouco abaixo do máximo, mas que maximiza aí os lucros do empreendimento. Bom, ainda nessa aula eu quero tratar de alguns métodos de custeio, que é um ensinamento mais da área da contabilidade, mas que é interessante na hora de a gente elaborar o projeto, justamente porque isso vai servir de base para a gente formar o preço. Tá? E aqui eu trago três que estão ali no livro, que eu vou recomendar para vocês lerem. Tá? Três métodos básicos, que é o custeio por absorção, o custeio direto e o custeio por atividades, também conhecido como o método ABC. Bom, o primeiro deles, que é o método por absorção, consiste basicamente na atribuição dos custos pela observação do consumo, né, das matérias-primas, enfim, né, de todos os recursos no produto final. Tá? Bom, quando a gente fala dos custos variáveis é fácil, né? Ou seja, um produto ele vai incorporar X embalagens, X tampas, determinada quantidade de líquido e assim por diante, né? Voltando lá para o caso das garrafinhas de água mineral. Agora, o custo fixo que é o problema, né? Porque como é que eu divido aquilo que é fixo e não necessariamente está associado diretamente com o produto final, mas que fazem parte aí dos custos totais da empresa, como o aluguel, como os salários, né? Principalmente os salários do pessoal administrativo e coisas do gênero. Tá? Seguros, enfim, despesas financeiras e né, assim por diante. Então, para que a gente possa fazer, né, essa distribuição ou atribuição a cada unidade de produto produzida, a gente precisa de algum critério de rateio. Tá? Esse critério pode ser, por exemplo, a participação de cada produto no total do faturamento. Tá? Então, pensando que a gente tem, por exemplo, diferentes tipos de produtos, né? Então a gente tem mais de uma linha de produção. Participação nas quantidades produzidas, né, de cada item que é comercializado, total de horas consumidas de mão de obra, o total de horas dedicadas ali, faltou das máquinas e equipamentos no slide, enfim. Então, a empresa ela pode encontrar aí qual que é o melhor critério para que ela faça essa diluição, esse rateio dos custos fixos entre os produtos que ela produz, tá? Para que ela possa chegar ao custo unitário, e a partir desse custo unitário estabelecer, né, uma margem de lucro e então estabelecer seu preço final. Né, o seu preço, obviamente, né, o preço ele é unitário, o preço de cada produto que vai ser comercializado. Bom, o método de absorção, basicamente, né, ele é composto pelas seguintes etapas. A gente separa custos fixos de custo variável, né, para que a gente possa fazer a atribuição direta, que é custo variável, né, para cada para cada produto específico. Né, eu consigo mapear quais são os insumos de produção, matéria-prima, mesmo horas de trabalho dedicadas, né, e atribuir isso diretamente a cada produto. E depois, né, eu preciso ter os custos fixos totais para poder fazer a atribuição. E aí eu vou atribuir, né, os custos variáveis conforme o consumo e a parcela do custo fixo conforme um determinado critério. Então eu preciso estabelecer de antemão esse critério para poder fazer esse cálculo. Tá? Então aqui a gente poderia pensar também que em cada mercadoria vendida, né, eu vou ter um lucro unitário. Né, aquilo que a empresa vai ter de fato de lucro a cada unidade vendida. Isso vai ser dado pela diferença entre o preço de venda, o PV, menos o custo fixo unitário, tá? Ou seja, quanto que cada produto vai receber do custo fixo, menos, naturalmente, o custo variável, né? Quanto que custou de insumos, componentes, etc., que foram incorporados ali no produto final. E também eu posso calcular a margem de lucro, tá? Que basicamente é esse lucro unitário dividido pelo preço
de venda da mercadoria. Então isso vai me dar um percentual. Por exemplo, a margem de lucro pode ser 20%, 50%. Tá? Então isso também ajuda aí a trabalhar com indicadores, né, de prévios, vamos dizer assim, que eles não são conclusivos, de rentabilidade, né, de cada produto comercializado. Bom, a gente tem um método direto, que ele consiste, numa maneira mais simplificada, né, de atribuição apenas dos custos variáveis. Né? Então, considerando que os custos fixos não são próprios do produto, mas fazem parte aí dos custos da empresa. E, portanto, a gente não calcula o lucro unitário, né? Mas calcula qual é a contribuição de cada mercadoria vendida sobre, né, a contribuição para os custos fixos, para amortizar os custos fixos, e também para gerar lucros, né, para formar aí um montante de lucros. Então, a análise ela não vai muito pela margem de lucro, né, mas vai pela margem de contribuição, né, o quanto que cada mercadoria contribui para a formação aí, né, do lucro da empresa, mas antes, né, ela precisa amortizar os custos fixos. Então isso é muito comum, né, esse conceito, né, é bastante utilizado na contabilidade, que é a chamada margem de contribuição. Né? Então assim, a margem de contribuição em valores monetários, ela é a diferença entre o preço de venda, né, e o custo variável. Certo? Então aquele C ali vai me dar a contribuição unitária. E aí a margem de contribuição também é um percentual, né? Ou seja, qual é a contribuição em valores monetários sobre o preço de venda, que também é um valor monetário. Então, isso vai me dar o percentual. Então, a margem de contribuição pode ser, sei lá, 30%. Então, 30% do valor da venda de cada produto está contribuindo para a amortização dos custos fixos e, né, a partir de um determinado montante, depois que eu amortizo esses custos fixos, eu passo a ter lucro. Né? E também eu posso calcular, isso é muito comum através dos balanços, né, das empresas ou dos demonstrativos de resultados, a margem de contribuição total. Então, a margem de contribuição total vai ser a razão entre a contribuição total e a receita total. Então, lembrando que, basicamente, a contribuição unitária vezes as quantidades de produtos que foram vendidas, divididos aí pelo preço, né, vezes a quantidade de mercadorias que foram vendidas, que vai me dar a receita total. Então, aqui também, né, eu vou ter, naturalmente, se lá era 30%, aqui também vai ser 30%. Tá? Bom, um terceiro método, né, que é um pouco mais sofisticado, é o chamado método baseado em atividades, né, ou do inglês aí, né, o ABC, que é o Activity Based Costing. Né? Então, o princípio básico desse método é que as atividades necessárias para gerar o produto final, né, elas vão consumindo recursos, mas elas também vão adicionando valor. Então eu vou estabelecendo o custeio à medida que eu vou avançando no processo produtivo e eu vou incorporando, né, os recursos até chegar aos produtos finais. Para fazer isso, eu preciso estabelecer os chamados direcionadores ou indutores de custos, né, chamado costing drivers em inglês. Né. Que basicamente, né, são indicadores que medem o consumo de recursos ao longo do processo de produção. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né, o slide acabou ficando duplicado, mas o meu exemplo está aqui no final, tá? Em que a gente pode ter esses processos, né, que representam a cadeia de valor da empresa. Então, tem o processo de compra, tem o processo de estoque de matéria-prima, transformação, né, que é o processo produtivo, a venda, a distribuição, o serviço pós-venda. Então eu posso, verificando, né, quanto de recursos, inclusive mão de obra, energia elétrica, enfim, que eu vou dedicando para cada uma dessas etapas e vou atribuindo, né, ao produto final, aquilo que eu vendo ou ao serviço que eu presto. Tá? E, claro, isso vai seguir de acordo com algum critério. Um critério que vai me levar a transferir os custos, principalmente os custos fixos, porque os custos variáveis, da mesma forma que no método de absorção eu posso atribuir diretamente, né? Como é que eu transfiro esses custos fixos, né, do setor de estoque, da gestão da produção, por exemplo, da equipe de vendas, da equipe de pós-vendas, enfim, para os produtos finais. Bom, para deixar isso um pouquinho mais claro, né, eu trouxe um exemplo numérico para a gente trabalhar com os custeios. Tá? Trabalhar principalmente a absorção e o ABC, já que, né, o custeio direto, basicamente já vai estar
implícito aqui nesses meus exemplos, porque ele vai considerar somente os custos variáveis. Tá? Então, o nosso problema aqui é justamente diluir o custo fixo, tá, em cada produto que vai ser comercializado, de forma, né, que eu consiga chegar aí no custo total médio, né, ou no custo unitário total. Bom, vamos trabalhar com um exemplo simplificado, né, de dois custos fixos. Então, um deles seria o custo dos salários e outro o material de consumo. Tá? Então, esse material de consumo poderia ser papel, enfim, né, material de escritório, coisas do gênero. Né? Não necessariamente se refere à matéria-prima, coisas que são incorporadas no produto final. E também eu estou simplificando para facilitar aqui a compreensão, né, e para o vídeo também não ficar muito longo, em duas partes da produção. Então vamos dizer o seguinte: bom, eu tenho um processo almoxarifado, que é aquele que faz a compra, recebe, estoca o material, e tem o processo de produção, né, que faz a gestão, mas também faz aí, o trabalho de transformação, certo? Então a gente pode pensar o seguinte: em relação aos salários, eu teria lá 78 mil de salários mensais, né, pagos aí aos trabalhadores do departamento almoxarifado, 280 mil dos trabalhadores da produção, e no total isso me dá 358 mil, né, de salários. No caso do material de consumo, né, 62 mil associados ao almoxarifado e 220 mil associados à produção. De tal maneira que a gente tem 282 mil no total de material de consumo. E aí, quando eu olho por departamentos, né, eu tenho lá 140 mil de custos fixos do almoxarifado e 500 mil de custos fixos do setor da produção. Tá? Então, um total de 640 mil de custos fixos que eu preciso diluir entre os produtos. Tá? Bom, vamos supor que a gente esteja trabalhando com uma indústria de confecção de indústria de tecidos, né, uma indústria têxtil, que produz lá tecidos de algodão e tecidos de linho. Aqui eu tenho os custos diretos, né, os custos variáveis, poderia colocar assim, né, mas isso obviamente já está associado a um nível de produção que eu estou estabelecendo aqui embaixo. Então a gente tem lá, por exemplo, na produção do algodão, 140 mil de custos de matéria-prima, 360 mil, faltou um zero aqui, mas 360 mil de custos de mão de obra, de tal maneira que 500 mil, também faltou um zero, seriam os custos diretos, né, os custos variáveis da produção do algodão. Tá? Isso está associado a uma produção de 280 mil unidades. Tá? Bom, no caso do linho, a gente tem lá 65 mil de matéria-prima, tá? 135 mil de mão de obra direta e totalizando aqui 200 mil. Tá? Só que a produção ela é de 70 mil. Tá certo? Então, no total, a gente tem 350 mil peças, né, de tecidos que são produzidas, já que eu estou trabalhando com unidades. E vamos supor que a gente está adotando como método de absorção, então é o primeiro método que a gente está trabalhando, o critério da participação, né, de cada um dos produtos no total da produção. Então, eu tenho lá que desses 350 mil, 280 mil representam 80%. Tá? E os 70 mil representam 20% do total. Então, se eu seguisse essa lógica, né, da participação no total da produção, em termos de quantidade, aqueles custos, né, que eu tinha lá atrás, o total que era 640 mil, eu atribuiria 80% dele para a produção do algodão, certo? E os outros 20% para a produção do linho. Isso faria com que o custo total fosse de 1 milhão e 12 mil, no caso do algodão, e no caso do linho, 328 mil. Então, o custo total aqui seria 1.340.000. Tá? Faltando um zerinho aqui também. A partir disso, eu posso calcular o custo unitário. Né? Então, o custo unitário nada mais é do que esse custo total dividido pela quantidade produzida de cada um desses itens. Né? Então, eu tenho lá, por exemplo, 1 milhão e 12 mil divididos pelos 280 mil, eu chego lá em R$ 3,61. Da mesma forma que eu pego esses 328 mil, divido por 70 mil, eu chego lá a um valor de 4,69. Claro que eu posso também ter um custo médio independente, né, do produto, que vai, né, basicamente ser a razão aqui do 1.340.000 pelos 350 mil, desculpa, que foram produzidos. Então daria ali um custo médio de 3,83.
Mas o que importa, né, para a formação de preço seriam esses casos específicos, né? Naturalmente, o linho, como é mais caro, é um produto mais sofisticado, ele tem um custo mais alto e, consequentemente, teria um preço mais alto também. Então, isso também funciona como parâmetros para a precificação de uma maneira mais correta. Bom, então esse foi o método por absorção. Agora, vou apresentar aqui o método ABC. Tá? E aí, o método ABC ele também precisa de alguns parâmetros para eu fazer aí a distribuição. Tá? Então, deixa eu primeiro começar a explicação por esses parâmetros. Então, vamos supor o seguinte. O almoxarifado, que é o setor responsável, tá, por organizar, fazer a compra, organizar material, né, material de consumo nesse caso, né, ele vai fazer a entrega desse material de consumo para ser utilizado por outras partes da empresa. Tá? Então, basicamente, a gente tem aqui o seguinte. Uma métrica, ou um driver, né, aquele direcionamento de custos, que vai ser dado pelo número de lotes entregues pelo departamento de almoxarifado. Tá? Então, o almoxarifado ele vai entregar para o departamento da produção, né, uma determinada quantidade de lotes e diretamente ali para a produção do algodão e do linho também outras quantidades de lotes. Tá? Então, aqui são materiais auxiliares, né, que vão ser utilizados, luvas, né, equipamentos de segurança, por exemplo, que vai ser utilizado pelo pessoal que vai estar na produção do algodão, que vai estar na produção do linho. Né? Então, não está incorporado diretamente ao produto final, né, mas que contribuem aí, de certa forma, né, na sua produção. Então, aqui, basicamente, eu tenho lá uma entrega total de 200 lotes durante um mês, por exemplo, e aí eu vou atribuir os custos ao almoxarifado, eu vou distribuir entre os outros setores de acordo com essas entregas de lotes, né? Ou seja, basicamente uma ideia de que o que eu estou agregando, o que eu estou consumindo, né, do trabalho do almoxarifado. Então, essa produção poderia ser aqui o que é entregue para a gestão da produção e esses outros elementos o que está sendo utilizado aí pelo pessoal que está diretamente envolvido na produção do algodão e na produção do linho. Né? Por isso é o chão de fábrica. Então, eu tenho aqui uma distribuição percentual, 25% na produção, 45% no algodão e 30% na produção do linho. Tá? Então, o que acontece? Bom, a gente tinha lá 78 mil de salários, né? E tinha um consumo de material próprio do pessoal do almoxarifado na ordem de 62 mil. Então, esses 140 mil do almoxarifado, eles vão ser transferidos, né, para as outras etapas, para o pessoal que faz a gestão da produção ou diretamente para o pessoal que está envolvido na produção do algodão ou do linho. Então, aqui eu tenho uma transferência do valor de 140 mil do almoxarifado, em que 35 mil vai ser incorporado lá nos custos fixos da produção do algodão, e eu já estou atribuindo 63 mil, que é esses 45%, para a produção do algodão e 30%, né, para a produção do linho, que totaliza aqui 42 mil. Então eu vou ter um novo subtotal aqui, em que eu zerei, tá, os custos fixos do almoxarifado e os custos fixos da produção, que antes era de 500 mil, agora é de 535 mil. Tá? Bom, de qualquer forma, essa parte da produção tem mais a ver com a gestão da produção, enfim, planejamento, engenheiros, etc. Também precisam ter esse custo fixo repassado agora para o algodão e para o linho. E aí a gente vai ter um outro driver, né, de transferência do custo, né, para os produtos finais, que basicamente é o algodão e o linho, por um outro critério. E esse critério vai ser o número de horas dedicado pelo pessoal da produção para planejar, organizar, fazer manutenção, enfim, né, da linha de produção do algodão e do linho. Tá? Então, também eu vou ter um percentual para facilitar o cálculo. Né? Então, basicamente, 40% do tempo do pessoal da produção está dedicado para a produção do algodão e 60% está dedicado para a produção do linho. Tá? Então, esses 535 mil vão ser distribuídos em 214 mil para a produção do algodão, né, o custo final do algodão, e 321 para a produção do linho. De tal maneira que, né, lembre-se que eu já tenho lá em cima, né, 140 mil do algodão de matéria-prima, 360 mil, então eu tinha lá um subtotal de 500 mil. Depois, né, quando teve a transferência daquele custo fixo do almoxarifado para cá, a gente ficou com 563 mil. E aí, somando com essa nova transferência de 214 mil, né, o custo total da produção
de algodão fica 777 mil. Tá? Bom, no caso do linho, acontece esse mesmo fenômeno, né? Ele vai recebendo de tal maneira que no final esse custo total fica 563 mil. Então, no somatório, a gente volta, né, para 1.340.000. Aqui eu só trouxe de volta para facilitar, né, o valor da produção em unidades. Então a gente teve lá 280 mil unidades produzidas de algodão e 70 mil unidades produzidas de linho. Agora, quando eu faço a razão desse 777 mil por 280 mil, meu custo unitário do algodão é 2,78. Ao passo que o custo unitário do linho é 8,04. Então vejam, esse critério mais sofisticado, o método ABC, ele permite a gente ser um pouco mais preciso, né, na definição do custo de cada material em função do consumo dos recursos. Então eu dediquei mais horas, eu utilizei mais equipamentos, né, de segurança, por exemplo, na produção do linho do que na produção do algodão. Então isso fez com que, comparativamente ao método por absorção, o algodão ficasse mais barato e o linho ficasse bem mais caro. Se vocês voltarem na tela anterior, vocês vão ver que lá era 4,69 o custo unitário do linho, né? E aqui ele vem para 8,04. Então, naturalmente, né, isso faz com que a gente consiga ser um pouco mais sofisticado no momento de atribuir o custo fixo de acordo com o que a gente de fato está dedicando, né, da estrutura que tem o custo fixo para a produção de cada um dos produtos. Então, por isso que esse método ABC ele é um método mais sofisticado do que o método por absorção, porque a gente vai adotar lá naquele lá 1 ou 2 critérios no máximo. Aqui não, aqui a gente vai transferindo de acordo com as etapas da produção e vai usando mais de um indicador para fazer essa distribuição dos custos fixos de maneira a ser, né, o mais fiel possível ao consumo, né, dos recursos à medida que a gente vai avançando nas etapas de produção. Bom, eu vou encerrando essa aula por aqui. A leitura recomendada para essa aula é o capítulo 5 do livro do Correia Neto, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. Então, eu ainda estou devendo a correção do plano de ensino. Lá consta, se eu não me engano, o capítulo 3, mas não é o capítulo 3, é o capítulo 5, que tem o mesmo título da aula, né, que é o estudo de tamanho. Bom, eu desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.